Você já ouviu falar em loira do banheiro? Eu aposto que sim. É o tipo de lenda que todo mundo conhece, mas ninguém acredita de verdade. Não até estar frente a frente com ela. Na minha escola, essa história era praticamente um ritual de iniciação. Todo mundo tinha que provar que não tinha medo. Dar a descarga 3 vezes, falar 3 palavrões, chamar o nome dela em frente ao espelho. Eu sei que as regras podem mudar dependendo da região, mas é sempre um jogo bobo, uma brincadeira de criança. Até não ser mais. Ontem mesmo, enquanto organizava umas caixas no fundo do armário, encontrei algo que eu não via há décadas. O meu diário da época de escola. Eu nem lembrava que tinha escrito nele, mas ao abrir aquelas páginas amareladas, um monte de coisa que eu preferia ter esquecido voltou com força. Estava tudo lá. Os dias que passamos falando sobre ela, as brincadeiras, as noites mal dormidas depois de jurar que tinha visto alguma coisa naquele banheiro. Foi impossível ignorar o que estava ali. Minhas próprias palavras, escritas com garranchos de criança, descrevendo algo que eu sabia que não poderia ter inventado. Mas, para garantir que eu não estava só perdendo a cabeça, resolvi ligar para um velho amigo. Alguém que estava lá comigo naquela época. Você lembra da loira do banheiro? Perguntei. O silêncio do outro lado da linha foi tão pesado que eu quase desliguei. Até ele dizer com a voz baixa, quase sussurrando: Eu lembro, sim, mas tem certeza que quer falar sobre isso agora? Era claro que ele também não tinha esquecido, nem a história, nem o que aconteceu naquela tarde. E é aí que tudo começa a voltar, como um quebra-cabeça que você não queria montar. Naquela mesma noite, uma tempestade daquelas de arrancar telhados despencou do céu. O barulho dos trovões fazia a casa inteira vibrar, e os relâmpagos iluminavam as paredes como flashes de uma câmera antiga. Eu tinha planos simples: me enfiar debaixo das cobertas, talvez assistir alguma coisa na TV até o sono me vencer. Só que nada saiu como planejado. O vento ficou tão forte que parecia um aviso de que algo estava errado. Logo as linhas telefônicas caíram. A internet também foi embora, me deixando com uma sensação estranha de isolamento. Não havia mais ninguém com quem conversar, nenhum vídeo para assistir. Só eu, a tempestade e o silêncio cortado pelo som da chuva martelando as janelas. A luz começou a piscar pouco depois, como se também estivesse lutando contra a noite. Àquela altura, eu já tinha decidido que enrolar-me na coberta seria a única opção sensata. Mas por algum motivo minha atenção voltou-se ao diário, sob a mesa, aberto naquelas páginas que tinham desenterrado memórias há muito tempo esquecidas. Algo dentro de mim dizia que eu precisava lê-lo de novo. Talvez fosse a curiosidade, talvez fosse o tédio, ou talvez fosse a tempestade mexendo com a minha cabeça. Mas quando eu virei as páginas, uma coisa ficou clara. Havia algo faltando. As palavras que eu tinha escrito sobre aquele dia na escola estavam incompletas entre uma frase e outra. Parecia que eu tinha parado no meio de um pensamento, como se na época tivesse tido medo de escrever o que realmente aconteceu. O clima ao meu redor parecia acompanhar o que eu sentia. O piscar das luzes se tornava mais frequente, como se a casa respirasse junto comigo. Pesada e irregular. A cada relâmpago, as sombras nas paredes pareciam ganhar formas que não deviam estar ali. E o vento, agora acompanhado por um assobio estranho, fazia a noite parecer viva, inquieta. Por mais que eu tentasse ignorar, era impossível afastar a sensação de que algo estava errado. Que ao abrir aquele diário eu tinha mexido com algo que devia ter ficado adormecido. A tempestade parecia dar uma trégua por um instante, mas o silêncio que tomou conta da casa não foi reconfortante. Pelo contrário, era inquietante. Foi nesse momento que o telefone tocou, surpreendentemente.
Eu o encarei por alguns segundos, hesitante. Não fazia sentido. As linhas estavam fora do ar. Mesmo assim, o toque continuava, insistente, até que finalmente atendi. É você? A voz do outro lado era rouca, quase abafada, mas inconfundível. Era o meu amigo de infância, aquele que também estudou na mesma escola que eu. Sim. Como você conseguiu me ligar? As linhas estão fora do ar. Eu não sei. Talvez seja melhor não questionar isso agora. Ouvi sua mensagem. E acho que está na hora de contar tudo o que eu sei. A tensão em sua voz era palpável e eu sentia um calafrio percorrer minha espinha. Ele parecia nervoso, quase como se estivesse com medo de ser ouvido por mais alguém. Você lembra daquele ritual? Ele começou, quase como se estivesse tentando confirmar algo comigo. Aquele que faziam com os alunos novos. Como um tipo de iniciação. Era uma espécie de tradição na escola. Eu hesitei. Lembrava vagamente. Algo sobre a loira do banheiro, mas na época parecia apenas mais uma daquelas brincadeiras. Para pregar peças nos calouros, agora, com o diário na minha frente e as lacunas nas minhas memórias, parecia ser algo muito maior. Eu lembro, mas não muito bem. Era só uma história para assustar a gente, não é? Não era só uma história. Sua voz ficou grave. E não era apenas para assustar. Tinha um motivo. Eu acho que eu nunca te contei o que realmente aconteceu comigo naquele dia. Eu segurei o telefone com mais força enquanto ele me contava. Primeiro eles fechavam os alunos no banheiro velho do terceiro andar. Você lembra daquele lugar? As paredes rachadas, as pias que nunca funcionavam direito. Era como se o tempo tivesse parado lá dentro. Eu assenti, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Era impossível esquecer aquele banheiro. Ele tinha uma atmosfera pesada, como se estivesse fora de lugar no resto da escola. Eles nos davam instruções. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Mas isso não era só pra assustar. Não era. Não se tratava só de dizer o nome dela. Tinha um detalhe que nunca te contei, porque mesmo que eu preferisse esquecer, acho que agora não tenho escolha. A linha chiou e por um instante achei que a ligação cairia. Mas a sua voz voltou, mais tensa do que nunca. Eles faziam com que o calouro levasse algo de valor. Uma moeda, um anel, qualquer coisa que fosse pessoal. E importante. Eles diziam que isso era uma oferta, um pagamento para que ela se manifestasse, mas também para que ela fosse embora. De repente tudo começou a fazer sentido. As lacunas no diário, o medo que eu sentia naquela época e a sensação de que algo estava errado. Não era só uma brincadeira, era um ritual e agora parecia que eu tinha mexido com algo que estava adormecido. Depois de uma longa pausa, o telefone vibrou em minhas mãos. O nome de Caio brilhava na tela. Atendi. Rápido, como se estivesse esperando essa ligação por uma eternidade. Você encontrou o diário, não foi? Sabia que esse dia chegaria. Como assim você sabia que eu guardava isso? Perguntei, meio irritado, mas assustado.
A tempestade lá fora parecia sincronizada com o desconforto crescente. Não é o diário que importa. É o que ele falta dizer. Você só tem parte da história, mas eu lembro de tudo. O tom de Caio me arrepiou. Não era brincadeira. Ele estava levando tudo muito a sério. Eu vou contar o que eu me lembro, mas antes de mais nada, ouça. A loira não é só uma lenda. Não da maneira com que a gente achava. Era uma espécie de teste, entende? Algo que eles faziam com os novatos. Uma prova de coragem. Mas tudo mudou naquele ano. Ele fez uma pausa, como se as palavras pesassem. Quando alguém quebra as regras, ela sai do controle. E foi isso que aconteceu. Minhas mãos suavam tanto que quase deixei o celular cair. Quais regras? Que tipo de teste? Perguntei, a garganta apertada. Apagar e acender as luzes 3 vezes, dar a descarga 3 vezes, colocar um objeto de valor em frente ao espelho e chamar o nome dela 3 vezes. Para umas crianças, isso é uma baita prova de coragem. Ou sei lá, uma prova da sua estupidez. Você tá falando como se isso tudo fosse real, mas não pode Lembra do ser. Guilherme? Perguntou ele, cortando a minha frase como uma lâmina. Era um dos nossos. Um garoto do nosso ano. Ele tinha ido embora da escola depois de poucos meses. Mudança de cidade, diziam. Mas a verdade ninguém soube. Ele tocou nela. Depois daquela noite ele começou a mudar. Passava mal, tinha pesadelos e dizia que via coisas. No espelho, nas janelas e até na poça de água do pátio. Alguns dias depois ele desmaiou na aula. A família tirou ele da escola no mesmo dia. Depois de então, nunca tive notícias. E você acha que foi ela? Perguntei, a voz saindo mais baixa do que eu esperava. Caio suspirou cansado. Eu sei que foi. Isso não é só uma história. A gente chamou alguma coisa naquele banheiro. E não importa o quanto a gente queira esquecer, ela nunca esquece. Minha cabeça latejava enquanto Caio falava. Era como se o diário em minhas mãos pesasse mais do que antes. Eu o abri de novo, sem saber bem o que eu procurava. Mas agora tudo parecia diferente. As palavras, os rabiscos, eram meus, mas soavam como se tivessem sido escritos por outra pessoa. Folheei as páginas, parando em uma anotação que eu nem me lembrava de ter escrito. Uma noite ruim. Caí da escada no corredor vazio. A luz piscou, mas não vi ninguém. Só ouvi o barulho antes de sentir o chão. Em outra página, havia algo ainda mais estranho. De novo o espelho. Sempre o espelho. Era só imaginação. Certo. Não era ela. Não podia ser. Mas senti como se algo estivesse atrás de mim, olhando por cima do meu ombro. Comecei a ligar os pontos. Pequenos acidentes, ferimentos inexplicáveis, sonhos ruins. Sempre achei que era só azar, só a vida sendo dura comigo, mas agora, com as palavras de Caio ecoando na minha mente, aquilo ganhava outro significado. Você ainda tá aí, cara?
A voz de Caio me tirou do transe. Eu só tava vendo algumas coisas no diário, pequenos acidentes, coisas estranhas. Você acha que tem alguma coisa a ver com ela? Caio ficou em silêncio por um momento. Quando respondeu, sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. Foi você. Não foi você que não terminou o ritual. Meu coração quase parou. O quê? Não. Não. Eu não toquei nela. Eu só saí correndo quando o Guilherme gritou. Eu não achei que fosse real. Esse é o problema. A voz de Caio estava sombria. Quando você começa o ritual, ela escuta. Mas se você não termina, é como se a porta ficasse aberta. Um canal e, pelo visto, você fez isso. Eu engoli seco. As palavras deles caíam em mim como um balde de água fria. Então é por isso? Os acidentes, os pesadelos, tudo isso? Talvez, mas... Cara, se isso é verdade, você precisa fazer algo a respeito. Ela não esquece, e se você não fechar a porta? Caio parou, mas não precisou terminar. Eu sabia o que ele queria dizer. Escuta, antes de continuar, tem algo que você precisa ouvir. A voz de Caio soava baixa, como se ele estivesse num sussurro quase conspiratório. Vou ler umas páginas pra você. Será que reconhece isso? Eu ouvi o virar de algumas folhas, o som do papel velho rangendo no silêncio. Meu coração apertou. Era o meu diário. Achei estranho você ligar assim, do nada, mas quando eu vi isso aqui eu soube. Não foi coincidência, não é? A chuva batia contra a janela, cada trovão iluminando o quarto por um instante. E então Caio começou a ler, a voz firme, quase fria. Dia do ritual. Guilherme riu quando entregaram as instruções, mas eu sabia que ele estava com medo. Levei o chaveiro do meu avô. Caio trouxe um bilhete que nem sei de quem era, e o Guilherme só pegou qualquer coisa. Não lembro o que foi. Acho que ele nem se importava. O banheiro estava vazio, o corredor silencioso. Fechamos as portas, apagamos as luzes, acendemos a vela 3 vezes, disseram eles. Só precisávamos chamar 3 vezes. Ele fez uma pausa, deixando o som da tempestade preencher o vazio. Você se lembra disso, não é? Eu não consegui responder. Claro que lembra. Mas espera. Aqui fica mais interessante. Ele continuou, com a voz tornando-se quase debochada. A princípio, nada aconteceu. Mas... então ouvimos um som estranho. Como unhas raspando no espelho. Guilherme foi o primeiro a sair correndo. Mas eu e Caio ficamos. E foi quando vimos ela, uma figura pálida, cabelos loiros cobrindo o rosto, os arranhões no espelho ficando mais profundos, como se ela estivesse tentando sair. Eu senti um frio na espinha, mas Caio continuou sem hesitar, sua voz inabalável.
corremos. Ou pelo menos eu corri. Mas ele voltou. Eu interrompi, minha voz saindo mais alta do que pretendia. Isso não está aí. Eu não escrevi isso no diário. Caio riu, uma risada baixa e seca. Não. Isso não tá aqui. Tá aqui. Conseguiu escutar tocando em sua própria cabeça. Eu lembro. Lembro de você voltando. Lembro de você tentando entrar no banheiro outra vez. Por quê? Hein? O meu chaveiro. Eu esqueci o meu chaveiro lá. Ah, claro. Seu chaveiro. Ele suspirou e pela primeira vez havia um tom de tristeza na voz dele. Você não devia ter voltado. Houve uma pausa. Caio respirou fundo antes de continuar. Guilherme tocou nela, sabia? Antes de correr. Acho que ninguém te contou isso. Ele estava tentando provar que não tinha medo. Mas sabe o que realmente aconteceu com ele depois? Eu balancei a cabeça mesmo sabendo que Caio não podia me ver. O Guilherme quebrou o braço umas 2 semanas depois. Depois disso, um acidente de carro. E mais outro. Ele mudou de escola no meio do ano. Nunca mais vi o idiota, mas você sabe como ele morreu, né? Engoli seco. Ele morreu afogado. É? Num banheiro. Por que você nunca me contou isso? Perguntei, sentindo a irritação crescer. Porque eu achava que ela tinha terminado com você. Comigo? Você acha que só porque voltou lá, pegou seu chaveirinho e saiu correndo, acabou, né? Não? Você não terminou o ritual. Meu coração disparou. Não. Não pode ser. Acha que é coincidência? Seus acidentes, suas cicatrizes, seu azar? Ela sempre esteve com você. Sempre. Mas sabe o que acho engraçado? Eu acho que essa nossa ligação era o que ela precisava para retomar essa conexão. Caio, você não sabe do que tá falando. Não sei. Talvez eu saiba mais do que você e talvez só, talvez. Se ela levar você, ela me deixa em paz. O som da ligação ficou mudo. Depois daquela ligação eu não consegui dormir. Nem naquela noite, nem em muitas outras. Mas o pior veio quando eu tentei esquecer. Porque esquecer parece ser exatamente o que ela não quer. Meu diário desapareceu naquela mesma semana. Não sei como, mas sumiu. Eu procurei em todos os cantos da casa, mas nunca mais o encontrei. Pensei em ligar pro Caio de novo, mas sabe como é? Eu nunca mais consegui falar com ele. Eu comecei a perceber algumas coisas estranhas. O espelho do banheiro sempre embaçado, mesmo quando eu não tomava banho. Sons de arranhões vindo de algum lugar, ou às vezes apenas o silêncio.
mas aquele tipo de silêncio pesado que faz você se sentir observado. Um dia eu não aguentei. Tinha chegado ao meu limite, voltei ao banheiro, fechei a porta, apaguei as luzes e repeti o ritual. Porque no fundo eu só queria acabar com aquilo. Loira do banheiro? Loira do banheiro? Loira do banheiro? Nada. Só que aconteceu uma coisa estranha. Eu senti uma presença como se alguém estivesse atrás de mim. Mas quando acendi a luz, o banheiro estava vazio. O espelho estava limpo, sem nenhum arranhão. Por um momento, até achei que tinha funcionado. Achei que eu estivesse livre. Foi quando eu percebi algo. No canto do espelho, quase imperceptível, havia uma marca, uma linha fina, como se alguém tivesse começado a riscar o vidro. E sabe o que me deixa mais inquieto? Agora, quando eu penso nisso, eu me pergunto: e se não foi ela que parou? Fui eu. Se fui eu que fiz algo errado, ou deixei algo incompleto, talvez seja por isso que toda vez que eu olho pro espelho eu tenho a sensação de que algo está do outro lado, me esperando. Ou talvez seja só coisa da minha cabeça. Talvez o ritual seja só uma história, uma brincadeira de criança que deu errado. Talvez você nem devesse se preocupar com isso, a menos, é claro, que você queira testar. É mais fácil do que parece. Você só precisa de um espelho, uma vela e um nome. Você já sabe como funciona, não sabe? Apague as luzes, feche a porta, acenda a vela. Então chame por ela. 3 vezes. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. A questão é se você tem certeza de que vai fazer certo. E aí vem o silêncio. Aquele silêncio pesado. Você talvez escute algo no espelho, um arranhão, ou talvez nada, mas no fundo você sabe. Não importa o quanto pareça que nada aconteceu. Ela tá lá. Sempre esteve. E então, da próxima vez que você ouvir um arranhão ou sentir um arrepio no banheiro, lembre-se: não é o vento, tampouco a sua imaginação. Porque uma vez que você chama o nome dela, ela nunca esquece o seu nome.